bem calorosa para receber a nossa pastora. Glória a Jesus. Sauda a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a missionária Estelita, todas as missionárias, os pastores, todos que participaram, que estão aqui nesta tarde. Deus está na casa. Já ouvimos louvores gloriosos, já estava ali resolvendo problemas, mas ouvindo o Senhor manifestar a sua glória. Bom é estarmos aqui, bom é adorarmos ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus santo. Nós não adoramos porque Ele faz, nós adoramos porque Ele é. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E eu sei que você já adorou e veio adorar, mas Deus tem uma palavra para os nossos corações. Depois da palavra eu falo mais alguma coisa, amém? Com a salva de palmas vamos receber o evangelista Tiago Tavares, amém? Cumprimento os santos com a paz do Senhor. Nosso texto, Efésios 3. Efésios capítulo de número 3. Quero ler o verso 14, 17 e o verso 20. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14, depois o 17 e o 20. Quem encontrou o texto, diga amém. Verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Toma seu assento, por gentileza. Que Deus nos dê de sua boa palavra em nome do Senhor. Deus abençoe, pastora, por essa oportunidade. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Prometo ser breve naquilo que Deus colocou no meu coração, pois Deus tem uma palavra para nossas vidas. Se ainda quer continuar ouvindo, diga amém. A Bíblia vai dizer que Paulo iniciou uma terceira viagem em direção à cidade de Éfeso. Verdade é que Paulo ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, depois que ele não foi muito bem sucedido no trabalho que ele fez na cidade de Atenas. Paulo desce para Corinto, e nessa cidade de Corinto, Paulo vai encontrar algumas pessoas que queriam trabalhar com ele de certa forma. Entre eles, a Bíblia vai dizer que Paulo encontra um casal de obreiros, Priscila juntamente com seu esposo Áquila. E o texto de Atos 18 vai dizer que Paulo viu que Áquila tinha o mesmo ofício que ele, era fabricador de tendas. O texto vai dizer que Paulo tanto trabalhava na obra do Senhor, como também trabalhava com as suas próprias mãos para o seu sustento. Paulo é aquele tipo de modelo missionário, ou missionário modelo, que não traz fardo para ninguém, mas aonde ele chega, ele arranca o fardo das pessoas e carrega para si mesmo. Paulo viu que Áquila tinha um desejo de cooperar com ele na obra, ao ponto que Paulo vai dizer, tanto na carta aos Efésios também como na carta aos Romanos, que Áquila e Priscila são seus corroboradores da obra, trabalhavam junto incansavelmente. Mas Paulo tem um desejo, e o desejo de Paulo é pregar a Cristo até então onde Cristo não houver a ser pregado, porque o desejo de Paulo não é bater alicerce aonde já tem um alicerce fundado. Paulo vai dizer, para que não haja divisões, para que não haja contendas, para que as pessoas não reclamem, porque um prega de um jeito, outro prega de outro, um canta do jeito, outro canta de outro. Paulo disse, meu desejo é falar de Cristo aonde ele não foi avisado ainda. E os homens disseram, na Ásia Menor tem uma cidade chamada Éfeso. Na cidade de Éfeso acontecem algumas coisas que são meio estranhas. Se você conseguiu pregar em Atenas, se você conseguiu pregar em Corinto, talvez você consiga pregar lá. Paulo diz, como é que eu vou até tal lugar, se condição financeira eu não tenho? Paulo vai dizer, por mais que eu trabalho usando as minhas mãos, fazendo tenda, fazendo cabanas, fazendo cortinas, fazendo tapetes, não é suficiente para pagar uma viagem.
e a viagem é cara. John Stott vai dizer nos seus escritos que Priscila se disponibiliza para dizer: irmão Paulo, muito eu não tenho, mas o pouco que eu tenho dá para a gente chegar em algum lugar. Sozinho eu não consigo, mas se a gente se ajuntar, a gente pode fazer uma obra que Deus colocou no seu coração. Não dá para todo mundo ir, diz Priscila, mas dá para Deus levantar alguns e a gente cooperar nessa tarefa e a gente trabalhar junto. Não dá para todo mundo pregar, mas se a gente se juntar, Paulo vai dizer: uns têm cânticos, outros têm salmos, outros têm profecia, e Deus manifesta a sua presença. Não dá para todo mundo fazer tudo num culto só, porque o culto é muito rápido, mas se a gente se juntar, brasa com brasa, a presença de Deus se manifesta. Não dá para todo mundo cantar, mas se um começar a dar glória quando o outro estiver cantando, a presença de Deus se alastra nesta casa. Não dá para todo mundo falar no mesmo culto, mas se a gente dizer: Senhor, não me interessa quem pregou mais, quem cantou mais, quem orou mais, quem falou menos, quem cantou assim, quem não cantou, o interessante é que o Senhor fala através de quem quer, da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, porque a casa é tua, a obra é tua, a presença é tua. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Nós somos adoradores, irmão. Não dá para todo mundo falar no mesmo culto, mas glória junto a gente vai dar para Deus hoje nesta casa. Aleluia, junto vai dar para dar nesta casa hoje. Adoração junta vai dar para prestar nessa casa. E o texto vai dizer: entrou Paulo numa embarcação adriática, saindo da cidade de Corinto, próximo de Acaia, navega mais de 80 quilômetros, cortando a costa do Egeu todinha até chegar na cidade de Éfeso. Quando chega em Éfeso, acontecia alguns cultos nessa cidade. Não era culto cristão, era outros cultos. Paulo ele vai ter que se deparar com um problema que ele teve lá em Corinto. Paulo vai dizer que na cidade de Atenas e de Corinto havia tantos cultos, tanta divindade, que o texto vai dizer de Atos 18 que seu espírito se revoltou ou ficou perturbado de tamanha idolatria que ocorria dentro da cidade. Quando chega em Éfeso, não é diferente. Éfeso é uma mini Atenas, tem muitas divindades que operam lá dentro. Éfeso é dominada pelos romanos, e os romanos adoravam tanta divindade que não sabia se ao certo na cidade qual a divindade que adorava, a não ser a Artemis, a deusa dos Éfesos, que está escrito em Atos capítulo 19. Mas quando Paulo desembarca da embarcação adriática, Paulo está no porto, mas quando Paulo olha para o horizonte, Paulo vai ver que dentro da cidade, dentro de uma cidade normal, que pessoas trabalham, pessoas vivem, criam seus filhos, tem dois cultos. O primeiro culto é o culto à deusa Diana. A Diana, a deusa dos Éfesos, ou Artemis, a deusa dos gregos, como você queira chamar. O templo de Diana, só a título de curiosidade, tinha mais de 170 metros de comprimento, 46 de largura, com mais de 100 torres de mármore branco, cada torre com mais de 100 metros de altura, levantada com imagem de Diana dentro dela. Dentro desta cidade, o William Barclay comenta o texto, vai dizer que também existia uma biblioteca aonde os jovens que ainda não tinham emprego procuravam sucesso nas cartas mágicas de Éfeso, não a carta aos Efésios. As pessoas que não tinham sucesso no casamento, quando não ia para o culto de Diana, entrava dentro da cidade, comprava uma carta mágica, parava no pé da sua casa, balbuciava a carta dizendo que Diana abra, que Diana faça, que Diana opere, que a magia aconteça, que o ocultismo faça, que a bênção venha. Mas não era no nome do Deus de Israel e nem no nome de Cristo. Quando Paulo entra na cidade, Paulo vê que o culto não está sendo para Deus, que a adoração não está sendo para Deus. Ele descobre que existe na cidade uma sinagoga, e o texto de Atos capítulo 19 vai dizer que Paulo disputou nessa sinagoga, provando pela palavra que Jesus era o Cristo, pelo espaço de 3 meses. Ele deixa Priscila e Áquila num ponto de pregação. Bertolini vai dizer que existia pelo menos 5 pontos de pregações na cidade, mas o principal culto era na casa de Priscila e Áquila. Quando estão fazendo culto na casa de Priscila e Áquila, as pessoas estão se convertendo. Leia Atos capítulo de número 19, versículo 11. A Bíblia vai dizer que houve um culto que Paulo participou. Houve um culto que Paulo está sendo usado por Deus de uma forma tão gloriosa, mas tão gloriosa, que a Bíblia vai dizer: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Para mim, qualquer milagre já é extraordinário, mas o texto vai frisar dessa forma: e Deus,
pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto que Paulo pregava em um ponto, o demônio caía no outro. Paulo orava no outro e enfermos era curado no outro ponto. Não é que Paulo saía colocando a mão em todo mundo. A Bíblia vai dizer que Deus fazia milagres extraordinários na hora do culto. Enquanto está tendo uma diversidade de culto, uns estão cultuando a Diana, outros estão na sinagoga recitando a lei, fazendo breves orações. Paulo está no meio da cidade, não tem templo. Você conhece a Bíblia melhor do que eu. O templo só vai existir 320 depois, na era do Constantino. Paulo está no centro da cidade. Paulo não entra no campo de Diana, não entra também na sinagoga. Paulo está no meio da cidade dizendo: ó, Jesus vai começar no centro, Jesus vai operar no centro, porque o centro da minha vida é Jesus, o centro dessa cidade é Jesus, o centro do mundo vai ser o Senhor. Ele vai começar no centro, porque no centro ele se espalha pelos 4 pontos cardeais. Ele vai começar a operar no centro. Enquanto a gente estiver no centro da vontade de Deus, haverá operações. Eu vou falar para você entender. Se forçar você da glória, que glória forçada Deus também não recebe. Se você estiver no centro da vontade de Deus, milagres extraordinários vão começar a acontecer. Quem é que vai pôr a mão? Não me interessa. Quem é que vai orar? Não sei, mas sei que o que você precisa vem do alto, o que você necessita vem do alto, a ajuda que você quer vem do alto. Não vinha da sinagoga, não vinha da casa de Diana, não vinha da casa de Priscila e Áquila. E a Bíblia vai dizer que Paulo pregava mais de 4 horas todos os dias na casa de um certo jovem chamado Tirano, das 11 às 16 horas, incansavelmente pregava todo dia. Mas não era a mensagem de Paulo, era a mensagem que Paulo recebia, porque Paulo não tinha mensagem. O que ele recebia do Senhor, ele vai dizer aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Tudo que ele recebia de Deus. Tudo que ele tinha de Deus. Tudo que ele precisava vinha da palma da mão de Deus. Você quer uma resposta para essa tarde? O que você precisa não vem da sua sabedoria, o que você precisa não vem da sua eloquência, mas o que você necessita vem do alto agora. O que a gente precisa vem do alto. A graça vem do alto, a salvação vem do alto, o dom vem do alto, a libertação vem do alto, a quebra vem do alto, porque é Deus que operará infinitamente mais. Na sua primeira passagem, Paulo vai ficar por um espaço de 3 meses. O texto vai dizer que Paulo visita a cidade 2 vezes. Na primeira passagem, 3 meses. Paulo trabalhou incansavelmente. Não é que ele trabalhava na quarta e não vinha na quinta. Não é que ele cultuava na quinta e não vinha na sexta. Ele trabalhava incansavelmente, ao ponto que até sacerdote se convertia. Na casa de um certo jovem chamado Tirano, que está escrito no texto, Paulo ensinava, não o que o mundo ensinava, o ocultismo e balbuciar palavras que, se fosse trazer bênçãos, nunca trouxeram. Paulo dizia: só tem um que quebra jugo, só tem um que arranca a maldição, só tem um que desfaz o nó, só tem um que liberta, só tem um que cura, só tem um que salva. E alguém dizia: qual é o nome dele? Porque nós conhecemos várias divindades. Ele disse: o Cristo que eu prego é o que venceu a morte. O Cristo que eu prego, ele não tem mais uma coroa de espinho na cabeça, ele não tem mais o manto escarlate do soldado romano, os seus pés não estão mais pregados no Calvário, a sua mão não está mais pregada, ele tem as marcas. E Paulo chega a dizer que ele trazia as marcas de Cristo sobre o seu corpo, mas ele vai dizer: o Cristo que eu prego é ressurreto, o Cristo que eu anuncio na cidade é vivo, o Cristo que eu anuncio na cidade não é como Diana, tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve, tem pés mas estão presos. O nosso Cristo, ele anda no nosso meio. Ele anda na onde? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos dando glória, aonde tiver alguém glorificando, aonde tiver alguém exaltando, ele opera infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele opera acima dos nossos pensamentos, ele opera acima do intelecto, ele opera acima da filosofia, ele opera acima de tudo, porque ele é o Altíssimo. Para Abraão ele se apresentou como Altíssimo, mas para a gente ele é o Salvador do mundo, é ele que vai trazer salvação, é ele que vai trazer. Eu sinto Deus nessa palavra, e quem tem ouvidos ouça. A salvação vem ainda por intermédio de Cristo. Paulo diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é a graça de Deus que vai restaurar a casa, é a graça de Deus que vai restaurar o ministério, é a graça que vai levantar. Tem muita gente parada na cidade, tem muita gente acomodada na cidade. A HDL vai dizer nos seus escritos: mais de 300 mil habitantes na cidade, mas quando um homem chegou, fez a
a diferença, porque ele não foi na sua sabedoria como foi em Atena, ele foi na graça de Cristo, ele foi na unção de Cristo, ao ponto que a Bíblia vai dizer, e Deus fazia milagres extraordinários, e que nem ouvidos ouça, Deus voltará a usar a mão da igreja, Deus voltará a cooperar com a igreja, Deus voltará a se manifestar na igreja. Verso 21, a ele seja a glória na igreja, a ele seja a glória na igreja. Paulo entendeu, se eu quero que Deus faça alguma coisa, eu não tenho que querer nada, é só um pensamento humano, mas se eu espero de Deus alguma coisa, no mínimo, está escrito na Bíblia, glória seja dada na igreja, glória seja dada na igreja. Enquanto a gente levanta a mão, a presença vai se manifestando, coração de pedra vai ser quebrantado, Deus vai implantar o coração de carne e derramar do seu Espírito. A glória tem que voltar para a igreja. A glória não é para quem prega, a glória não é para quem dirige, a glória não é para quem levanta a mão, a glória é para quem está sentado no alto sublime trono. Tem um que está sentado no alto sublime trono, que João vai dizer, seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã branca, suas vestes de linho fino, um cinturão ao redor do seu corpo, seus pés como latão de bronze, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele é o Cristo ressurreto. Nós não adoramos quem está morto, nós adoramos quem a morte não pôde deter, o autor consumador da fé. Se a morte não pôde parar Cristo, essa prova não te para. O levita já veio aqui cantando, essa prova não te para, essa angústia não te para, essa adversidade não te para, porque a glória vai voltar para a igreja, a glória vai voltar para o culto, a adoração vai voltar para o culto, o culto vai começar, e vai começar de uma forma extraordinária. Quem vai pregar não sei, quem vai cantar não sei, mas quem vai manifestar, aquele que está no trono. Quem vai operar, Jesus que está no trono. Quem vai adorar somos nós. Quem vai curar, Jesus que está no trono. Quem vai ficar de pé somos nós. Quem vai trazer salvação, Jesus que está no trono. Quem vai libertar uma cidade é o Senhor dos exércitos. 3 meses. Em 3 meses Paulo conquista uma cidade para Cristo. 3 meses. Paulo, Priscila e Áquila e alguns colaboradores que estavam com ele no culto. O que Deus fez na vida de Paulo é uma pergunta retórica. Grave no seu coração, não precisa nem me responder. Porventura mudou? O silêncio que você faz é natural. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o mesmo hoje e eternamente. O Deus que usou a mão de um tapeceiro não pode usar sua mão? O Deus que usou a mão de um fabricador de tendas não pode usar a mão das irmãs? O Deus que usou a mão de um homem não pode voltar a usar a mão de outros homens e mulheres que estão nesta casa? Qual é a diferença? A diferença é a intensidade de culto. Paulo não estava em Éfeso para assistir culto de Diana. Paulo não estava em Éfeso para assistir culto na sinagoga. Paulo não estava em Éfeso para dar aula somente na casa de Sete Tirano. Paulo estava em Éfeso para dizer, eu sei que eu sou um instrumento de Deus e não me glorio nisso. Como Jeremias disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o alto na sua altivez, mas se tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor, em servir ao Senhor, em glorificar o Senhor. Você conhece o Senhor que você serve? Eu não posso me gloriar porque eu li um texto, eu não posso gloriar porque esbocei um texto, você não pode se gloriar pela sua voz que Deus te deu, mas se tiver que se gloriar, glorie-se em dar glória a Deus e ser salvo, glorie-se pela salvação, glorie-se pela salvação. Eu vou falar em alto e bom som, e quem tem ouvidos ouça, eu vou profetizar de olhos abertos, e a Bíblia vai dizer, fala aos mortais de olhos abertos. Se Deus usou a mão de um homem naquela época para mudar uma cidade, Deus não vai deixar esta cidade da forma que está. Mauá pertence a Deus, o ABC pertence a Deus, o Estado pertence a Deus, a nação pertence ao Senhor. Deus vai voltar a usar, e é a sua mão que Ele vai começar a trabalhar. 3 meses. Em 3 meses Paulo vai conhecer alguns rapazes. A Bíblia não dá o seu número certo, que a Bíblia vai dizer quase ou mais ou menos uns 12 homens. E Paulo vai perguntar para um dos 12, vai dizer, já recebeste o Espírito Santo? Porque vocês visitam culto, vocês vão lá, Natal, vocês frequentam à noite, domingo de manhã, domingo à noite. A pergunta é, disse Paulo,
Vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês sabem quem é o Espírito Santo? E ó que os rapazes vão dizer: nem sabemos que haja o Espírito Santo. Paulo vai perguntar: você está tanto tempo no culto, mas está fazendo o que no culto? Vocês estão no culto, mas não conhecem o Espírito Santo? São batizados no quê? Eles vão dizer: no batismo de João. Disse Paulo: João te batizou para arrependimento, mas tem um que é maior do que ele, que é mais poderoso. E o texto vai dizer: e Paulo impondo as mãos, ortogou sobre eles a unção do Espírito, e a Bíblia vai dizer: e eles foram batizados e profetizavam. Está escrito no texto. Eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e começaram a profetizar. E deixa eu dizer para você, em poucas palavras, que meu horário já foi: não precisa ser sábio em tudo, precisa ser cheio do Espírito Santo. Não precisa dominar tudo, precisa conhecer o Espírito Santo, que Ele domina a gente. Não precisa conhecer todos os textos, porque tem texto que é difícil de conhecer mesmo, mas precisa ser tomado pelo Espírito Santo. No mundo que a gente vive, ou a gente se enche do Espírito Santo, ou vamos morrer sufocado, ou vamos ficar calado, ou vão amordaçar a nossa voz. Ou a gente se enche de Deus, ou a gente não aguenta a carga de demônios que vem batalhar. Nesta carta Paulo vai falar sobre a família, Paulo vai falar sobre a igreja, e Paulo vai falar sobre a guerra. Paulo vai dizer: não é para você se vestir de uma peça, é de toda a armadura de Deus. Se for para se vestir de uma peça, a gente fica vulnerável. Do que adianta o capacete se não tem o couraça? Do que adianta a espada se não tem escudo? Do que adianta a tornozeleira se meus pés continuam descalços? Mas quem tem ouvidos, ouça. Receba toda a plenitude de Deus nesta tarde. Receba a unção de Deus nesta tarde. Isaías vai dizer que a unção quebra jugo. O mesmo Isaías vai dizer que o manto de Deus cobre toda esta nação. Ao manto de justiça cobrindo a tua casa, ao manto de Deus cobrindo a tua família. Está escrito na profecia de Isaías. Isaías vai dizer: cobre esta nação com o teu manto, ó meu Senhor. Veste-nos com as tuas vestes, cobre-nos com a tua graça. Não dá para cultuar sem a graça, não dá para adorar sem a graça, não dá para servir sem a graça, não dá para adorar sem a graça, não dá para pregar sem a graça, não dá para falar na casa sem a graça. Mas recebe a graça que Deus te dá. Eu não posso impor mãos em você que você está longe, mas a unção de Deus, ela nos envolve. A presença nos amandou que nasce. Urabada calabaia torocomondécia. A presença nos abraça. Recebe o Espírito Santo. Já recebeu o Espírito, já recebeste o Espírito Santo. Recebe o Espírito da vida, o Espírito que tira a morte da vida. É o Espírito Santo. O Espírito que pega quem está doente e sara. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus da casa. Já recebeste o Espírito Santo? Já falaste em mistério com Deus hoje? Já sentiste a presença de Deus? Adoração forçada é pecado, mas vou perguntar de novo: já recebeste o Espírito Santo? Ou você vai esperar eu dizer: levanta a mão da glória, fica de pé da glória, marcha na glória? Se você recebeu o Espírito Santo, Paulo vai dizer: nós temos o selo do penhor, que é a garantia da nossa salvação, o Espírito da verdade. Nós estamos marcados por Cristo. Paulo vai dizer nessa carta 3 vezes, capítulo 3, 1, 4, 1, 6, 20, ele vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não estou preso ao mundo, eu não estou preso ao sistema, eu não estou preso aos homens, eu já estou acorrentado. A palavra preso aqui é ligado com Cristo para cumprir um ofício. Você está ligado em Cristo para cumprir seu ofício hoje? O nosso ofício hoje é da glória. Quem cura é Deus. O nosso ofício hoje é da aleluia. Quem liberta é Deus. Ou a gente só vem em busca de porta aberta. Nada contra, pode pedir a porta aberta, mas se Deus te der a porta e você não for cheio do Espírito Santo, você pode fechar a porta que Deus mesmo abriu, mas para a porta não fechar, Deus vai te dar o Espírito, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar Deus abriu uma porta para Paulo ganhar almas. Deus não vai abrir essa porta para você receber salário, porque salário ainda é pouco. Ele vai te dar autoridade infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu pensamento é pouco para o que Deus tem para mim. Seu pensamento é pouco para o que Deus tem para você. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor e a adoração.
Paulo vai dizer? No primeiro culto, ele conquista uma cidade. O culto de Diana para, porque Deus começa a se manifestar. O culto de Diana para. O templo que levou de Diana mais de 220 anos para ser concluído, só foi uma boca de Deus chegar no lugar que as portas do inferno têm que fechar. Quando Paulo sai dessa cidade, ele tem que descer para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso. A mando de Nero, Paulo está preso numa casa domiciliar que ele alugou na cidade de Roma. E é dessa cidade que Paulo vai escrever a carta por volta dos meados do ano 64 em diante. Passado 10 anos do trabalho que Paulo fez nessa cidade, passado 10 anos, ano 64, Paulo recebe a visita de um jovem chamado Tíquico. Quando Paulo recebe a visita, Tíquico vai trazer notícias para Paulo. E a notícia não é boa. Sabe qual é a notícia que Tíquico dá para Paulo? Irmão, o culto diminuiu. Irmão Paulo, eu sei que você está preso. Eu devia vir aqui te falar que a gente está orando por você, mas eu te trago uma palavra, não é de boas novas. Os moços estão se afastando de Deus. As pessoas estão escolhendo que culto vai e que culto não vai. As pessoas estão deixando de servir a Deus. As pessoas estão se dividindo dentro da cidade. Paulo chega a dizer que na cidade nós éramos filhos adotados por Deus, porque antes de Cristo nós éramos filhos da ira. Paulo vai dizer, vocês aí, que outra hora era filho da ira, vocês são filhos por adoção por causa de Cristo, porque Cristo é o unigênito, mas nós somos adotados em Deus. Nós não tínhamos direito a nada, mas Ele nos deu o penhor da salvação. Vai desprezar ela? E quando Paulo está ouvindo o Tíquico, Paulo vai dizer, precisamos fazer alguma coisa. Capítulo 3, Paulo vai dizer, vamos se colocar de joelhos. Para quê, irmão? Pela nossa família. Mas lá não tem parente meu. Mas lá tem adorador, é minha família. Mas eu não conheço ninguém por nome, mas é minha família. Não vou morar só pela nossa casa, não. Vou morar por uma nação toda. Paulo orou por uma nação toda. Uma nação que tinha mais de 300 mil habitantes. É um prisioneiro que se coloca de joelho por ela. É um homem que está acorrentado a um soldado romano que está junto com Tíquico orando. E a oração de Paulo é, no capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo vai dizer assim, a minha oração é, Efésios, que vocês recebam o dom do Espírito Santo, que vocês recebam o conhecimento, o entendimento de palavra, e que vocês também entendam que Deus não faz acepção de pessoas. Na segunda oração, ele vai dizer, por causa disso eu me coloco de joelho. O Ismael vai dizer que essa oração é oração de ousadia. Ele vai dizer, a oração traz capacitação, mas também traz ousadia. Paulo estava orando dizendo assim, a minha oração, Deus, opera de novo como operaste em outra hora, opera de novo como operaste em outro tempo. Eu não sou saudosista, por mais que meu corpo queira ser saudosista, essa tarde eu não sou saudosista. Eu vim te dizer que Deus vai operar como operava outra hora, que Deus vai fazer como fazia outra hora. Demônios vão ter que cair por terra, enfermidades vão ter que sair, principados vão ter que bater em retirada, porque tem um que é sobre todos os nomes, que ele vai dizer, ao nome de Cristo todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, toda nos céus e na terra e embaixo da terra. Paulo vai dizer, por causa disso eu me ponho de joelho, para que toda a família nos céus e na terra que toma pelo nome possa se apropriar dessa autoridade. Você tem autoridade dentro de você, você tem autoridade em você, a autoridade está com você. Você não é uma autoridade, mas a autoridade de Deus está em você. Você não é um semideus, mas o Espírito de Deus está na sua vida. Paulo vai dizer, a minha oração é para que a presença habite, para que a presença opere, para que a presença se manifeste. Habitar aqui é morada permanente. Paulo disse, não é para Deus sair depois do culto, não é para perder a presença depois da bênção apostólica, é para que a presença habite permanentemente, a unção habite permanentemente, a graça fique permanentemente. Quando a porta abrir, você tem a graça de Deus permanentemente. Quando a cura chegar, não vai embora, fique com a graça permanentemente. Não é por um momento, é permanentemente. Nós perdemos presença depois que cultuamos a Deus. Nós perdemos presença por afrouxar a adoração.
Nós entendemos que adorar a Deus é no culto, na igreja. Adorar a Deus não é só estar no culto. Paulo, quando não estava em Éfeso, Paulo estava preso, mas estava cultuando. Quando não estava cultuando, estava trabalhando, mas estava cultuando. Quando não estava trabalhando, estava na rua, mas estava cultuando ao Cristo. Ele não está dizendo para o povo assim, ó, só dê glória quando você estiver dentro da igreja. Só fale em mistério quando você estiver dentro da igreja. Paulo disse, não, a glória seja na igreja, para todo sempre, mas o culto tem que ser permanentemente. Aonde eu for, a presença de Deus está comigo e ela habita. Habitar aqui é fazer morada permanente. Deus não quer ser visitante. Deus, Ele quer ser primazia no nosso culto. Se Deus for primazia no nosso culto, a gente não se importa que hora começa ou que hora termina, por mais que o culto tenha ordem e decência, a gente sabe disso, mas chegará o dia que terá tanta glória no culto, que vai estar 4h30, 4h50, 5h30, 6 horas, e alguém vai olhar da lá e vai dizer, mas o culto não acabou. Como acaba um culto que Deus manifesta a presença? Como é que termina culto que a glória se revela? Que a glória seja na igreja, que a glória seja no templo, que a glória seja no corpo. Paulo vai dizer, eu me coloco de joelho por causa de vocês. A minha oração e a sua oração tem que ser essa: liberta ele, Senhor, liberta ele, Senhor, liberta ele. Alguém vai dizer repetitivo, repetir para quem não conhece o Espírito Santo, mas nós estamos orando e Deus quebrando o jugo, tirando enfermidade, expelindo demônio, e Deus voltando a usar tua mão, Deus voltando a usar tua boca, Deus voltando a usar teus pés, Deus voltando a usar tua vida. E quem tem ouvidos que ouça e recebe essa palavra, a glória seja na igreja. E quando a gente começar a adorar, cadeias vão quebrar. Quando a gente começar a adorar, grilhões vão ser desmanchados. Quando a gente começar a adorar de livre, espontânea vontade, não é pressão para adorar, não é para adorar se o pregador não vê você adorando, ele vai mudar a mensagem, não, é dizer, Senhor, eu estou na tua casa e eu rendo glória, eu estou na tua casa e rendo louvor, eu estou na tua presença e rendo adoração. Adore a Deus, adore ao Senhor, é só adoração que Deus quer e nada mais, irmão. A única coisa que Deus exigiu de Paulo é que ele trabalhasse para o Senhor, e Deus cuidaria de tudo. Que Deus faria o querer e o efetuar. Ainda há um querer nesta casa, ainda há um efetuar de Deus nesta casa, mas a nossa oração é, Senhor, não tira a tua presença, não deixa eu perder tua presença, que eu perca tudo, amigos, companheiros, que eu perca viagem, que eu perca portas, mas eu não perco a tua presença. Sem a tua presença eu não vivo, sem a tua presença eu não vou subsistir, sem a tua presença eu não aguento, porque é ataque de tudo que é lado, é ataque na esquerda, é ataque da direita, é do alto, é da retaguarda, é demônios procurando derrubar, é laço sendo formado. Mas Paulo orou e Deus voltou a soprar na igreja. A boca de um homem orou e Deus voltou a operar na igreja. A boca de uma irmã começou a louvar e Deus voltou a operar na igreja. Quem vai voltar a operar é Deus, mas a hora é nossa, a hora é nossa, a hora é essa. Ou a gente aprende, ou a gente vai ser engolido pelo sistema maligno que quer tapar a nossa voz, mas não terá mordaça na boca, não terá atadura nos pés. Você está livre, você é livre, você é livre, você é livre para exaltar a Deus, você é livre para adorar o Senhor. Talvez não seja a mensagem que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra é essa: volta a buscar a minha presença em tempo e fora de tempo, volta a se encher do meu nome, volta a se encher de autoridade, porque eu estou esperando você para esta obra, eu estou equipando você para esta obra, eu estou te atarefando para esta obra. Que obra? Guardar a sua casa em vigilância, cultuar na minha presença e voltar a ter autoridade na palma da mão, voltar a ser cheio do Espírito, ser cheia da presença de Deus. Se um homem preso revolucionou a história no nome de Jesus, o que é que mais de pessoas aqui livres não pode fazer se levantar as mãos em comunhão? Jesus diz para Pedro: o que ligar na terra é ligado no céu, o que dois discordar na terra é discordado nos céus. A nossa oração é: salva ela, Jesus, salva ele, Jesus. Ou você aguenta ver todo dia a mesma coisa dentro de casa, só você no culto?
Ou você aguenta todo dia só você adorar e sua casa não adorar? A nossa oração é: quebra a barreira agora, quebra a barreira agora, quebra a barreira agora, desmancha encantamento agora, desmancha a feitiçaria agora. Atos 19 vai dizer que até os jovens que trabalhavam com cartas mágicas queimava todas as cartas em praça pública e dava glória a Deus. Todo o sistema de bruxaria vai ser cortado em nome de Jesus. Toda palavra do adversário vai ser quebrada agora, porque a unção despedaça jugo. Recebe essa unção. A unção despedaça jugo. Demônios vão cair, famílias vão ficar de pé, mães vão se levantar, pais vão se levantar, filhos vão se levantar. A potestade vai correr, vai bater em retirada, porque Deus te dá graça, Deus te dá graça, Deus te dá graça, Deus te dá graça, Deus te dá unção. Não suporta mais essa luta. Para vencer ela é ser cheio do Espírito, ser cheio de autoridade, ser tomado pelo Senhor. Glória seja dada na igreja, porque Ele operará infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o poder de Deus está nesta casa, segundo o poder de Deus está. Oh, glória a Jesus! Quantos podem dar glória a Jesus? Deus abençoe o evangelista Tiago por esta palavra. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. A palavra, ela não volta vazia. A palavra é liberada todos os dias. A palavra corre velozmente. Você adentrou esta casa para receber algo de Deus, mas em primeiro lugar, tarde de sacrifício, tarde de adoração. Muitos louvores foram cantados, o Senhor falando que está na tua história, que faz, nossa irmã Elisângela cantou, a história está na mão dele, você vai ter uma nova história, mas é preciso abrir o coração. Deus já usou vasos, falando que adora, e aqui o moço estava cantando, é só adorar, é só adorar, é só adorar. E o que é adoração? Adoração é entrega total a Deus. Amados, é isso tudo que o nosso evangelista acabou de pregar, é a maior realidade. Todo dia eu fico pedindo para o Senhor: eu quero te conhecer, deixa eu chegar mais perto, deixa eu te conhecer mais, eu preciso te conhecer. Tu és o Deus de Paulo, de João, o Deus dos apóstolos. Senhor, eu quero te conhecer. Quantos querem mais de Deus? Senhor, eu quero ver maravilhas, eu quero ver o teu poder. O que está acontecendo, Senhor, nos converte, faz-nos chegar mais a ti. Mas, amados, se nós olharmos para o que está acontecendo lá fora, é uma frieza total. Como ele disse, o culto termina e parece que nós já ficamos envolvidos com tantos embaraços, mas o Senhor quer de nós um culto verdadeiro. Nós somos o templo, e a qualquer momento, eu estava te conversando esses dias com os meninos ali na sala da reunião da jantar, falando com o Valdeci. Eu sempre penso naquela palavra, quando o Senhor falou: estás apercebidos, porque o Senhor há de vir uma hora em que não penseis. Esse está percebido significa estar em contato. Você conhece o seu Pai, você sabe quem é teu Deus, você sabe da intimidade, você conversa com Ele, você conhece Ele. Isto está percebido. Onde você estiver trabalhando, em casa, onde estiver, você sabe, a qualquer hora o meu Senhor pode me chamar. A qualquer momento o meu Senhor pode tocar as trombetas e nós sermos arrebatados. É isso a esperança da igreja. Não há outra coisa, amados, a não ser esperar a vinda de Jesus. Tanta coisa para querer nos, assim, tudo é muito bom, amados, mas a vinda do Senhor é tudo. Tem gente que não espera eu fazer isso. Não, irmãos,
estou com a viagem marcada, mas se ele vier agora, meu Deus, oxalá que ele viesse agora. Ah, se ele viesse agora. Vem, Senhor. A igreja diz vem, o Espírito diz vem. E quem tem sede, diga vem, beba da água da vida. Então é hora de clamarmos por esta vinda, porque, amados, vai ser uma coisa gloriosa. Você que veio esta tarde, ouviu esta palavra gloriosa e fala: pastor, eu estou tão enrolado, tem tantos problemas. Os problemas te cercam 24 horas. 24 horas é problema, porque o que o inimigo quer? Tirar a força do crente, roubar a fé. Senão o Senhor não deixa. Guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem? A gente fala: eu não tenho R$1. Outros falam: eu não tenho nada. Você tem a presença que ele acabou de pregar. Guarda o que tens, o penhor do Espírito. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda, para que ninguém roube. Mas tudo é para tirar a fé, tudo é para tirar a alegria do Espírito Santo, tudo é para tirar a comunhão. Tudo que vem aí fora, tudo que nos cerca, simplesmente se não for a palavra de Deus, se não for a presença, é para roubar aquilo que Deus te deu. Mas nesta tarde você adentrou aqui, preocupada com tanta coisa, mas o Senhor já falou: me adora que eu pelejo pela tua casa, me adora que os teus problemas estão nas minhas mãos, se encha da minha presença e o resto eu vou fazer. Ele não disse outra coisa, ele disse: olha os lírios do campo, olha os passarinhos, olha tanta coisa. O leopardo não pode mudar a cor, nem o etíope mudar a sua pele. Mas, amados, depois ele termina dizendo ali em Mateus 6: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão